A inveja como pecado não traz satisfação devido à dor que sente diante da boa sorte dos outros, sorte entre aspas. A inveja, ela estressa por alguém ter, fica estressado, né, por alguém ter o que não temos ou mais do que temos. Claramente não se limita a coisas materiais, mas muitas vezes inclui um bom nome, uma reputação que nós desejamos que fosse verdadeiro para nós, às vezes exclusivamente para nós. O sentimento de direito que assola a cultura, a nossa cultura, né, cheia de amor próprio, a cultura contemporânea do humanismo secular, é apenas intensificada, né, e intensifica a inveja que já queima naturalmente dentro de nós. A inveja causa uma ruptura entre uma pessoa e o seu próximo. Em vez de alegria e agradecimento, a inveja traz angústia sobre as bênçãos e coisas boas na vida de outras pessoas. A pessoa invejosa, talvez de maneira indireta, despreza a autoridade e a providência que escolheram abençoar outros como ela julga que não era adequado. Deu àquela pessoa uma posição, uma saúde, um corpo, uma voz, uma mente. E essa coisa boa que aquela pessoa recebeu não me faz alegre, porque eu me achava mais adequado, um objeto mais adequado para aquelas coisas. Quando queremos para nós mesmos o que o Senhor escolheu dar a outra pessoa, a nossa agitação declara: Deus, tu erraste. Deixe-me dizer como preservar e governar este mundo de maneira mais sábia, porque tu não és sábio. É isso que a inveja faz. Na inveja, nós odiamos a sabedoria, a bondade e a misericórdia de Deus, pelo simples motivo de não gostarmos do que sentimos em relação aos outros, porque estamos cheios de orgulho, amor próprio, inveja. Esse desejo interior de inveja muitas vezes se esconde dos outros e permanece melhor conhecido pela pessoa envenenada por ele. Ela fica ali remoendo aquilo, né? Muitos pecados são visíveis por seu ato, por exemplo, assassinato, mas a inveja nos permite, se quisermos, sorrir para o nosso próximo e dizer: poxa, teu carro é lindo, hein? Poxa vida, que bom, lindo carro. Mas internamente odiar porque o seu carro, sua casa, sua esposa, seu filho, seus filhos, seu emprego, sua quantidade de dinheiro, sua habilidade atlética, ou o que quer que possa ser, não é igual daquela pessoa. Então pode muito bem ser que Satanás tenha invejado Adão e Eva antes deles pecarem. Eles tinham o que ele perdeu, e em seu orgulho ele procurou tirar deles o que também ele não possuía. Por exemplo, a verdadeira felicidade que Adão e Eva possuíam e ele não possuía. Então, John Milton possivelmente estava certo em seu épico Paraíso Perdido quando ele falou dos objetivos de Satanás. Quem os seduziu primeiro para essa revolta repugnante contra Deus? A serpente infernal. Foi ele quem, com astúcia, instigado pela inveja e pela vingança, enganou a mãe da humanidade, no livro 1. Então você vê, Satanás invejou o que os homens tinham no Éden. A inveja é uma marca registrada dos ímpios que buscam prejudicar os outros em sua infelicidade, especialmente aqueles semelhantes a si mesmo. É mais fácil você sentir inveja de quem é próximo a você do que... Você não vai sentir inveja do Messi, porque ele é o melhor jogador do mundo, mas da pessoa que trabalha na sua mesma repartição e foi promovido, sim. No cerne, a inveja ataca a Deus e o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. A inveja quer tomar o controle de Deus. Então o homem natural exibe prontamente inveja do seu coração, do qual o Senhor explica que vem todos os tipos de pecados, porque de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Marcos 7, a partir do 21. Você vê, não é porque as pessoas têm as coisas, vem do coração. Alguns desses pecados estão obviamente ligados à inveja. Por exemplo, furto, cobiça. Paulo escreveu de maneira semelhante sobre os ímpios em Romanos 1. Eles estão cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade. São cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Romanos 1, 29. Então a inveja enche o homem natural de tal forma que outros pecados são apenas o desdobramento da inveja. Até mesmo o assassinato, você pode ver em 1 Samuel 18,
em 2 Samuel 15 ao 19. As obras, Saul odiava, tinha inveja de Davi, da escolha de Deus, e queria matá-lo. As obras da carne incluem inveja. Não apenas os imorais sexualmente, mas os invejosos não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Então, desde os tempos da igreja antiga, a inveja comumente foi listada como nos 7 pecados capitais, todos os quais surgem do orgulho, que é a raiz de todos os outros. Então, na verdade, em certo sentido, a inveja, ela move o mundo. O pregador de Eclesiastes, em Eclesiastes 4:4, diz: então vi que todo o trabalho e todo o êxito na obra é fruto do homem invejar o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Culturas, comunidades, bairros podem ser palcos de inveja, seja por telefones, casas, carros, barcos, férias, fama, habilidades, não é? Então, orgulho e inveja trabalham juntos para garantir que sempre obtenhamos mais do que o próximo. E por que existe tanta infelicidade no mundo? As pessoas vivem deprimidas, tristes, não sei o quê. A vida é tão ruim, tudo é ruim. E na igreja também. Abraça o humanismo, tem o mesmo resultado, né? Então por que tanta infelicidade, insatisfação? Os pastores vivem deprimidos agora, né? A coisa mais difícil e tal. Por quê? Porque existe tanta infelicidade nesse mundo? Certamente vem por causa do pecado, mas devemos olhar mais fundo para essa situação humana. Sabemos que o pecado traz miséria para este mundo e para nossas vidas, dor, morte, apesar de qualquer número de bênçãos temporais que recebamos. Da mesma forma, os ímpios não olham para o mundo através dos olhos de Deus. Eles nunca podem ficar satisfeitos. O homem não merece nada, mas ele sempre acha que sempre acha que tinha que ter mais. Então eles nunca podem ficar satisfeitos, pois eles veem a vida através de uma lente diferente de Deus e do cristão. Por isso o cristão deve ter contentamento. Apenas este último sabe, enquanto luta com isso, que um Deus bom e gracioso controla todas as coisas neste mundo e em nossas vidas, movendo toda a história para o seu fim. E que cada dia que esse mundo tem é pura graça de Deus. O Senhor concede dons, presentes aos homens, mulheres e crianças de acordo com sua sabedoria, bondade e poder. Ele abençoou Isaac 100 vezes mais, de modo que ele ficou rico e ganhou cada vez mais até se tornar muito rico. Ele tinha possessões de rebanhos e manadas e muitos servos, de modo que os filisteus ficaram com inveja dele, tá vendo? Quem fez isso foi Deus com Isaac. Gênesis 26, a partir do 12. Os filisteus claramente não ficaram felizes. Poxa, olha o tratamento que Isaac recebe. Tudo que ele faz dá certo. Olha, gado. Isaac é um cara incrível. Poxa, que legal. Não, eles ficaram com inveja. Ele tinha o que eles queriam. Então, da mesma forma, alguns capítulos depois em Gênesis, aprendemos sobre a inveja de Raquel. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã Leia. Você podia estar, coitada, problemas psicológicos, ela não podia ter filho. Inveja. Nós não podemos dar nomes bonitos ou racionalizar o pecado. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã Leia. E ela disse a Jacó: dê-me filho, senão eu morro. Estava deprimida. Gênesis 30, verso 1. Então, ela acabou morrendo tendo um filho. A inveja de Raquel não deu certo para ela. Primeiro, tal é a natureza da inveja que a levou a fazer uma demanda injusta ao marido. Você vê, a inveja faz isso, não é? Injusta. Me dê um filho, como se Jacó pudesse resolver o problema. Segundo, ela finalmente conseguiu o que queria, mas acabou morrendo de parto. Era como se Deus estivesse dizendo: tá vendo? Ter filhos não é a coisa que realmente o seu coração mais precisava, ou você morria. Eu era essa coisa. Então ela acabou morrendo tendo o segundo filho, Benjamim. Gênesis 35, 16. E a gente sabe que ela botou outro nome em Benjamim porque ela estava amarga quando estava morrendo por causa de ter um filho. E é Jacó que bota o nome de Benjamim. Então, em Provérbios 14:30, ouvimos o ponto básico sobre a loucura da inveja do ponto de vista da felicidade pessoal.
A Bíblia diz: o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. De fato, esse pecado não traz nenhum prazer ou satisfação. Mas isso não nos impede de cometê-lo e cometê-lo e cometê-lo. O homem natural. Tal é a loucura do pecado. Mesmo para os cristãos, quando sabemos da natureza prejudicial da inveja, ainda ficamos terrivelmente agitados ao refletir sobre o sucesso dos outros, até às vezes ministerial, não sei o quê. Por que o pastor às vezes está chateado? Porque o ministério dele não está crescendo, não está acontecendo as coisas. Em vez de manter uma confiança firme em um Deus que sabe do que nós precisamos e do que não precisamos. O que nós precisamos é ser fiel, por exemplo, nossos pastores, à pregação da palavra. Não precisamos de mais nada. Deus faça o que quiser com isso. Não é? Então, o problema da inveja com o pecado não é apenas nos fazer infelizes. Isso seria ruim o suficiente, mas nossa infelicidade sobre o bem, a nossa infelicidade é sobre o bem que o outro recebe. Mostra uma maldade muito grande. Porque é ruim o suficiente a nossa infelicidade. Agora, a nossa infelicidade ser porque alguém está recebendo bem, o bem que outro tem, pode nos levar a prejudicar o nosso próximo, como a gente prejudica. Às vezes no trabalho, né? Às vezes não pode fazer nada, mas a gente pode fofocar contra aquela pessoa, que a gente acha que está recebendo coisas que ela não merece, que nós merecíamos. Porque nós falamos melhor, nós somos mais inteligentes, nós cantamos melhor, nós temos mais habilidades. É o que a gente acha. Não é? Então a história de Saul e Davi, em 1 Samuel, é instrutiva quanto ao perigo da inveja para todos os envolvidos. Não só para o culpado, mas para o inocente também. Porque você vê, Davi vai sofrer muito por causa do pecado da inveja de Saul. Assim como Isaac, Davi prosperou, ele foi bem sucedido. 1 Samuel 18:5. Então certamente Deus havia graciosamente concedido essa prosperidade. Mas em parte Davi foi bem porque viveu com sabedoria. Então o Senhor estava claramente com Davi, como diz o texto em 1 Samuel 18:12. Assim como os irmãos de José o invejaram. E aí fizeram o quê? Tentaram destruir José. Saul queria destruir Davi por inveja. Saul claramente odiava que as pessoas amassem a Davi. Não é? Eu não falei aquela coisa do elogio, que tem gente que não elogia, então. É inveja, porque o outro está sendo elogiado. As mulheres elogiaram Davi e Saul ficou com raiva, ficou com inveja. Não é? Então, ele claramente odiava que as pessoas amassem Davi, incluindo Jonatas, o seu filho. De fato, a gente lê que Mical, filha de Saul, amava Davi, nos dando a única instância registrada no Antigo Testamento relacionado a uma mulher, não é, por um homem. A única vez que diz que a esposa que amava, né? Porque há muitos casamentos no Velho Testamento que foram acontecendo. Uma família decidia. Não estou fazendo um juízo de valor, mas a única vez que fala que uma mulher, não é, o relacionamento foi por amor, não é, ela amava, em 1 Samuel 18:20. A filha de Saul amava Davi. Então ela realmente casou com Davi por amor, né? Então os servos de Saul falaram duplamente a Davi em nome de Saul, dizendo a Davi que ele seria genro de Saul. Davi respondeu reconhecendo que ele não tinha uma família nobre para isso. Eu sou um homem pobre, eu não tenho reputação. 1 Samuel 18:20, aquilo que eu disse também. Sempre quem diz assim, eu tenho um grande chamado, Deus tem um chamado, nunca aconteceu na Bíblia. Você vê, Davi nem achava que devia ser rei, mas ele não achava que não devia nem casar com a filha do rei, porque ele acha que a minha família é uma família que não é nobre. Eu sou pobre, eu não tenho reputação, não tenho um nome, minha família não tem nome. Quem deve casar com a princesa deve ser alguém de posses, alguém que mereça, eu não. No entanto, Davi teve mais sucesso do que os outros servos de Saul, de modo que seu nome era muito estimado, muito amado. 1 Samuel 18:30. Por causa do orgulho de Saul, sua inveja queimava em relação a Davi, que teve sucesso porque o Senhor estava com ele. Então a inveja era tão intensa que Saul se tornou obcecado em matar Davi. 1 Samuel 19. O invejoso ele pode não matar o invejado, de fato, porque ele não é rei igual Saul, né? Mas esse último pode ser prejudicado de outras maneiras, como em ataques não físicos, mas pessoais, ao seu caráter, a piadinhas na internet,
Há insinuações, há fofocas na igreja, há fofocas no trabalho, não é? Então pense no cara, funcionário do mês, que o chefe elogia e os outros trabalhadores constantemente o difamam, não é? Supostamente ele deve ser puxa-saco, não é? No entanto, ferir a reputação dos outros ou se regozijar com o seu aparente infortúnio quando ele cai, realmente satisfaz e certamente não alivia a inveja. Então, além disso, aqueles que invejam falham em ver como são desajeitados ao interpretar a providência de Deus, a bênção da sabedoria providencial de Deus. A adversidade ou má sorte sofrida pelo invejado pode ser o meio que Deus usa para realmente abençoá-lo de uma outra maneira desconhecida para o invejoso. Como aconteceu com Paulo, que tinha um espinho na carne, e aquilo era uma bênção. Às vezes o cara que aquilo que faz ele invejar os outros é a bênção de Deus na vida dele. Ou Jó, basta perguntar a José, cujos irmãos pretendiam o seu tratamento para o mal, enquanto Deus o tinha em vista para o bem. Mas alguém podia dizer, José podia ficar o quê? Amargo, invejoso, tudo dá errado na minha vida. Gênesis 50, 20. Deus facilmente anula esquemas malignos no amor que ele mostra ao seu povo. Não importa que o invejoso faça toda a sorte de coisas para retificar a situação de forma odiosa. É uma luta fútil. O Senhor pode, muitas vezes faz com que isso se volte contra ele. Como aquele que cava um poço cairá nele, e a pedra voltará sobre aquele que a rolar. Provérbios 26, 27. Se sentimos dor com o sucesso ou a bênção de outra pessoa, buscamos usar nossos próprios métodos para fazer com que essa pessoa experimente um pouco da dor que nós estamos sentindo. Então não apenas não desejamos o sucesso deles, mas também desejamos que eles sintam perda e dor. Então a pessoa invejosa se alegra quando outra pessoa sofre perda. A inveja é anti-amor. Não gostamos. Quem a gente inveja? Não gostamos imediatamente de pessoas que são semelhantes a nós. Isso pode parecer estranho, mas um olhar mais atento revela que muitas vezes somos propensos a invejá-las. Embora seja possível, músicos não costumam lutar com inveja em relação a atletas. Nem atletas sentem inveja de professores. Todos possuímos dons e chamados específicos, e quando indivíduos com os mesmos desfrutam de sucesso, os mesmos dons, a inveja aumenta em nós como um balão. Então o músico sente inveja de outro músico, um professor de outro professor, um atleta de outro atleta, alguém com pouco dinheiro de alguém com muito dinheiro. Então os líderes religiosos judeus, os principais sacerdotes e anciões invejavam Jesus. Até o ímpio Pilatos sentiu isso, pois Pilatos sabia que por inveja eles tinham entregado Jesus. Mateus 27, 18. A inveja nos corações dos líderes religiosos e ímpios os levou a causar toda espécie de dano a Jesus. E eles eram líderes, eram sacerdotes. Mas também foi porque Jesus era um verdadeiro líder religioso. Alguém com quem Deus estava realmente, colocou ele ali no ministério, e eles achavam que eles é que tinham que estar, Então, em nossos tempos, a inveja pastoral pode ser um problema sério, seja pela dor na reputação ou pelo desconforto com o tamanho de uma congregação. No entanto, um pastor geralmente não luta da mesma forma com inveja em relação a uma pessoa em um campo completamente diferente, que desfruta de uma grande reputação como um botânico, porque o pastor não quer ser botânico. Nenhum botânico inveja o pastor. Então a inveja aflige a todos nós, mas muitas vezes é exacerbada quando nos comparamos. E é por isso que ela aparece mais com quem é igual a nós, porque eu sou músico e ele é músico, então eu me comparo. E eu me comparo a pessoas como nós. É mais fácil. É óbvio que você pode sentir invejas de outras formas, mas ela é mais ela aparece mais vezes aqui, não é? Nós achamos que nós temos mais habilidade que aquele ali, que ele está recebendo mais. Eu sou músico, eu sou melhor que ele, eu sou um pastor melhor, enfim, qualquer coisa. Então superar
nós pensamos que nós superamos aquela pessoa em dons e habilidades. Então, as redes sociais contribuem para esse problema. Elas criam uma perspectiva desequilibrada do mundo e das vidas dos outros. Normalmente a gente vê as pessoas em seu melhor e mais feliz retratada na tela do que de fato é. Não? O casal na tela, o Facebook, se fosse o retrato dos casamentos, os casamentos estavam ótimos. Não é? É só romance. Não é? Então, tudo é meio falso. Não é? As fotos são retocadas. Então, de cada 100, 3 não está sendo retocado. Então, vemos os momentos altos de suas vidas na rede social. Só os altos, mas raramente vemos os baixos. E começamos a invejar o que os outros têm e vivemos nossas vidas como voyeur, não é? Ficamos olhando a vida de todo mundo. O que a pessoa faz, o que ela não faz, como é que é o casamento, o que ela usa, que roupa ela usa, para onde ela vai nas férias. Não é de admirar que estudos mostrem consistentemente que o uso excessivo das redes sociais pode aumentar a depressão ou até mesmo causar. Você vê, não é porque a rede social muda a bioquímica do meu cérebro, é que ela mostra um monte de coisa que eu fico invejando, fico triste porque eu não tenho, meu casamento não é tão bom, minhas férias não tem comparação com aquela, minha casa não é igual a daquele lá, eu fico deprimido, né? Depois eu vou culpar, vou dizer que não tem nada a ver com a inveja, que é só o meu marido não é tão romântico, a minha mulher não é tão bonita. Aí depois eu vou dizer que são os distúrbios bioquímicos só. É óbvio que o meu corpo é atingido, mas ele é atingido por algo que está acontecendo na minha alma. E é óbvio que meu corpo e minha alma não estão separados. Não é? Então, a tristeza seca os ossos. Então, quantas vezes passamos 1 hora ou mais numa rede social para nos atualizarmos sobre nossos amigos e saímos de lá nos sentindo desanimados com nossas vidas? E como precisamos de algo mais para sermos felizes. Algo que é óbvio outros têm. Em outras palavras, pecaminosamente deixamos a inveja reinar em um mundo online, que é um mundo quase todo falso, alimentado pelos gigantes da tecnologia que só querem ganhar dinheiro. Então, além de ser um pecado desagradável e tornamos pior ele, ao pensar que os outros estão se saindo muito melhor do que nós, e às vezes nem estão, quando esse não é necessariamente o caso, não é? Às vezes estão piores, mas parece que aquele casamento ali é o Romeu e a Julieta, parece que aquele outro lá é o próprio sucesso financeiro, e aquele lá é o cara mais belo do mundo, com as suas fotos e vídeos ajeitados. Então, algumas das coisas que vemos nas redes sociais parecem envolver pessoas deprimidas olhando para outras pessoas deprimidas, todas sob a máscara da felicidade. É a inveja que nos rouba a verdadeira felicidade e oferece, em vez disso, uma verdadeira depressão. Por que invejamos? Há muitas razões pelas quais invejamos. Geralmente, em nossa análise do pecado, devemos considerar como ele ocorre, principalmente contra Deus. A inveja não é diferente. Por exemplo, considere como a inveja se rebela contra a soberania de Deus, sua providência e como ele governa as coisas no mundo. Essas coisas são misteriosas, estão além da nossa capacidade de compreender. Sabe, Asaf pergunta, por que prosperam os ímpios? Deus, às vezes, está entregando aquelas pessoas às suas próprias concupiscências. Isso deveria nos humilhar quando se trata dos assuntos do mundo, especificamente como se estende a nós individualmente. Vemos as coisas com uma perspectiva muito limitada, com olhos enviesados mesmo em estado de graça. Não entendemos quase nada, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, mesmo em homens regenerados e comprometidos com Deus. Muitas vezes interpretamos eventos incorretamente. A inveja falha em amar e abraçar o governo de Deus. A inveja falha em amar e abraçar o governo providencial de Deus nesse mundo. A inveja também é tola, porque o Senhor pode dar algo a alguém e esse aparente presente pode acabar sendo, na verdade, a sua desgraça. Por exemplo, a popularidade de alguém que desejamos para nós mesmos pode facilitar que essa pessoa caia em pecado. Escandaloso. O quanto desejamos o que elas têm. Insistiríamos que as coisas seriam diferentes para nós? Somos menos pecadores?
Nós sabemos lidar melhor com as situações ou só podemos lidar pela graça de Deus? Pior ainda, nós, em conexão com a nossa inveja, nos alegraríamos com uma queda assim? Ou seja, você se alegraria com alguém que no seu emprego passou à frente, mas aconteceu um problema e ele agora caiu e você se alegraria? Quão diabólico é isso? Um pastor, se a igreja dele não está do tamanho que ele quer, ele ficaria alegre se as outras ficassem com menos? Ou podemos ficar felizes com a bênção que o outro possui e desejar isso para nós mesmos sem saber que, se fosse nosso, nós seríamos destruídos por aquilo? Alguns parecem ser capazes de gerenciar boa aparência ou grande prestígio, mas pode ser uma maldição para alguém. A beleza para alguém às vezes é uma maldição. Absalão era um homem lindo, que a Bíblia diz, cabelos lindos, acabou pendurado pelos seus cabelos. Foi uma maldição para ele. Em resumo, não devemos imaginar por um segundo que poderíamos lidar adequadamente com os presentes que os outros recebem. Não sabemos se lidaríamos bem naquela posição ou desonraríamos Deus mais ainda. Talvez, em vez de dor pelo que os outros têm, devêssemos sentir um pouco de alívio e satisfação de que Deus sabe o que e quanto nos dá, assim como também aos outros, ou por bênção ou por maldição. Ele sabe. Se realmente acreditamos que o Senhor é bom, sábio, poderoso e soberano, não temos nenhum motivo para invejar. Isso é a morte. Devia ser. As declarações Deus é bom e Deus proverá significam que não precisamos invejar os outros. Ele dá a alguns o que nega a outros. Devemos estar contentes com isso. É verdade. Podemos desejar emular o que vemos nos outros, mas isso significa que não podemos sentir dor pela bênção do outro. Uma vez que ressentimentos, e que ressentimos os outros por terem o que não possuímos, estamos sendo invejosos, e a inveja não resolverá nossos problemas, mas apenas os aumentará. O cristão pode recorrer à promessa de Deus em Romanos 8:28 e lembrar que, porque amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, é por isso que nós amamos a eles. Todas as coisas estão agora trabalhando juntas para o nosso bem. Esse é um poderoso antídoto contra a inveja. Ou seja, acreditar nas promessas de Deus em vez de cobiçar coisas que os outros têm. Há também outras razões para a inveja. Não é? Um pregador do século XIX diz que ele fez 4 pontos sobre a inveja. Primeiro, as pessoas invejosas carecem de autorrespeito. Ele escreveu: se nos respeitamos, não desejaremos a importância vazia proveniente da riqueza, tanto quanto nos entristeceremos que outros tenham mais do que nós. Nem estaremos dispostos a conceder tanto mérito à posse da riqueza, como para suspeitar que aqueles que a têm nos estimam menos, porque nós não a temos. Em segundo lugar, ele diz: uma pessoa invejosa carece de um espírito generoso ou boa vontade para com os outros, que se alegra com o sucesso deles. Então, ele diz: a mente verdadeiramente benevolente deseja o aumento do desfrute racional e, portanto, se alegrará com a felicidade dos outros, independentemente de sua própria. Em terceiro lugar, aquele que carece de magnanimidade ou um espírito altruístico, geralmente é assediado pela inveja. Na verdade, como ele sugere, os verdadeiramente grandes se alegrarão com a elevação intelectual e moral dos outros, como algo que acrescenta muito ao som da excelência humana. Mas a pessoa invejosa não pode suportar ver outra pessoa elevada acima de si mesmo. E esse é o espírito que levou Amã à forca, porque ele queria, então, fez a forca para Mordecai, né? Satanás do assento de um anjo ao trono dos demônios. O que é só uma figura de linguagem, né? Não tem trono nenhum. Então, quarto, uma pessoa invejosa é, em última análise, uma pessoa egoísta. A lei de Deus nos exige amar nosso próximo como a nós mesmos. Mas a pessoa invejosa vai odiar o seu próximo porque não lhe é permitido amá-lo menos do que a si mesmo. Quando consideramos essas razões pelas quais invejamos, não é de admirar que tenhamos tão pouca felicidade, tanta depressão
e não temos paz na nossa cultura, apesar de ser a cultura mais abastada que já existiu. Então, como esse pastor reconhece corretamente, os dardos envenenados da inveja vão doer e corroer em seu peito e envenenar todos os seus prazeres. É uma disposição que nunca pode ser satisfeita enquanto houver um ser superior no universo. É mirada, então, ultimamente, em último ponto, no trono de Deus. E a pessoa invejosa nunca pode ser feliz enquanto Deus reinar. E como Deus vai reinar eternamente, o invejoso vai estar na miséria eterna, eternamente. Então os cristãos podem combater a inveja de várias maneiras. No entanto, nós podemos pedir duas coisas a Deus na mortificação da inveja e sua substituição por algo melhor. E esse é necessariamente o objetivo da santificação cristã em termos de lidar com o pecado. Nós abandonamos nosso pecado e adotamos um comportamento justo. Efésios 4, 22 até o 32. Então primeiro nós podemos pedir a Deus por uma verdadeira felicidade. Se nós realmente tivermos uma felicidade nele, não vamos invejar nada, porque achamos que outra coisa nos daria felicidade. A inveja nos torna miseráveis, e ninguém realmente quer ser miserável. Então, como tivemos nossos olhos abertos pela graça para a tolice da inveja, podemos pedir a Deus que nos dê verdadeira alegria, bem-aventurança e deleite. No Salmo 4, a partir do 6, é dito: muitos dizem, quem nos fará ver a felicidade? Levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto, da tua face. Tu puseste mais alegria no meu coração do que eles têm quando eles têm muito dinheiro. Em vez de ele falar isso, ele fala quando eles têm muito trigo e vinho. No meu coração tem mais alegria do que no coração dos milionários. É isso. Somente Deus pode nos dar verdadeira alegria. Viver em sua presença sabendo que Ele está satisfeito conosco em Cristo nos ajuda a permanecer contentes em todas e quaisquer circunstâncias, como Paulo diz em Filipenses 4:11. Se nós podemos fazer todas as coisas por Cristo, se a gente pode tudo em Cristo, que nos fortalece, até suportar o espinho, como está em Filipenses, podemos experimentar alegria em vez de inveja pelos outros. Então, em 2 Coríntios, Paulo, por ter essa alegria incrível em Cristo, ele podia suportar o espinho. Em Filipenses, ele diz que Cristo o fortalece, ele pode todas as coisas. Então, a gente pode experimentar alegria em vez de inveja pelos outros quando vemos eles abençoados. Aqueles que têm a mente nas coisas do alto, como diz Paulo em Colossenses 3, verso 2, serão capazes de resistir à tentação de pensar que sua felicidade vem de possuir o que os outros possuem, quer posições, dons, habilidades, relacionamentos amorosos. Segundo, nós podemos pedir a Deus por amor verdadeiro, não apenas a Ele, mas também ao nosso próximo. O amor não inveja, diz 1 Coríntios 13, 4. O amor se alegra com os outros sendo mais prósperos, inteligentes ou bem-sucedidos do que nós. Talvez sejamos incentivados a ser melhores, não é? Nós mesmos a olhar para os outros e seus desfrutes, mas o amor nos impede de invejar. Os outros podem ser um estímulo para nós, mas não um objeto de inveja. Se invejarmos essa pessoa, a odiamos, não amamos, porque o amor não inveja. Então, se invejamos, odiamos em nossos corações, apesar do que dizemos com nossas bocas. Podemos abraçar, rir, até elogiar: você é tão maravilhoso, você canta tão bem, o seu carro é tão lindo, né? A sua casa é tão maravilhosa, o seu casamento é tão bom. A gente pode fazer isso. Quanto mais experimentamos o amor de Cristo e por sua vez amamos os outros como Ele fez, mais estaremos livres da inveja. Como será isso? Thomas Watson nos desenhou um quadro da pessoa que está mortificando a inveja. Ele diz: um homem humilde estuda suas fraquezas e as excelências dos outros, e isso o faz dar mais valor aos outros do que a si mesmo. Então, o amor gera humildade, e humildade deseja o bem aos outros, em vez de prejudicá-los. Ao fazer isso, nós podemos sentir alegria em vez de dor pelo bem que os outros possuem. Ao mesmo tempo, sentiremos sua dor quando eles sentirem. E quando eles perderem algo, nós vamos nos entristecer.
nas perdas que eles experimentam, à medida que aprendemos mais e mais, pela graça de Deus, a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram, como está em Romanos 12:15. Isso é se tornar cada vez mais, de um grau de glória para outro, a imagem de Cristo. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém, queridos. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo.